Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vanderlei Abreu. Hoje eu sou advogado trabalhista, mas eu fui servidor do Fórum durante 9 anos, fui servidor da Justiça do Trabalho por 28 anos, fui calculista, assistente de cálculos, fui presidente do Rotary Club Botucatu Norte e hoje eu sou sócio fundador do Maios, tá? Pessoal, na verdade eu vim falar em alguns temas da mentoria sobre vários temas trabalhistas que as pessoas me perguntam. Então é interessante, eu acho que vocês vão achar muito legal isso. É a visão de um advogado trabalhista. Tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou falar hoje o assunto meu de hoje chama-se pejotização. O que é isso? É o empregado que é contratado, mas tem que abrir uma firma para prestar serviços para a empresa onde ele trabalha. Os prós e os contras. Vamos lá. O que é positivo? Para o empregado é positivo porque ele ganha um salário maior, geralmente é um valor superior ao valor de um empregado que é registrado na carteira. Qual é o ponto negativo? Bom, negativo, ele não tem fundo de garantia, ele não tem direito a seguro-desemprego em caso for despedido, ele não tem direito ao INSS para contagem de tempo em serviço, quer dizer, isso é um ponto negativo. E acreditem, o INSS eu acho que mais pesa. Por quê? Pessoal mais novo não entende, mas quando você tem uma certa idade, você está faltando 6 meses, o INSS não vai contar o teu tempo para aposentar se você não tem. Entendeu? Essa é uma coisa primordial. Para a empresa, há vantagens? Para a empresa há as vantagens, mas há desvantagem? Há. Qual é a desvantagem para a empresa? Eu, como advogado, principalmente de reclamante, eu digo para vocês, quando você entra com o processo, se você consegue provar na justiça que ele tinha subordinação, ou seja, ele tinha horário para trabalhar, ele tinha horário de almoço, horário de trabalho, ele tinha que desempenhar tarefas pré-determinadas, ele não é um PJ, ou seja, a empresa vai ter que pagar tudo. Ela vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas dele. Eu, como exemplo, cito sempre o que já aconteceu comigo. Eu tenho um cliente, entre outros, eu tenho um dos meus clientes que aconteceu isso. Ele trabalhava de analista numa empresa de porte médio, não pagavam nada, eu tive que propor uma ação, tentei fazer um acordo com a empresa realmente irredutível, de um valor até pequeno, tá? E no final agora eles perderam todos os direitos, inclusive eles tomaram, foi oficiado pelo Ministério Público para fazer uma auditoria na empresa, não seria bem uma auditoria, mas para poder entender quem é contratado na empresa. Por quê? Porque essa empresa vai ser multada, todos os empregados dela não são registrados. O meu cliente, por sua vez, terá que ser registrado, se nós ganharmos agora em grau de recurso, a gente ganhando a parte final do processo, ele será registrado e terá todos os seus direitos reconhecidos. Então eu acho que para a empresa, você que é empresário, pensa bem quando você vai fazer isso. Será que compensa? Mas os encargos trabalhistas e os encargos de impostos e tal, que é pago, realmente o Brasil é um país que mais tributa no mundo. Mesmo com essa reforma tributária ainda é. Então, para ter uma empresa no Brasil, é inviável você contratar empregado. Então eu vou contratar como PJ. Eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que a empresa pode ganhar, mas ela vai perder muito mais. Outra coisa que eu queria falar para vocês, um tipo de empregado que eu já cheguei a ver na pejotização é o cuidador de idoso. Trabalhei num projeto de cuidador de idoso e para abrir nas casas de repouso, e esse pessoal que está lá, eles entram e fatalmente eles vão ganhar na Justiça do Trabalho. Porque eles têm horário, eles têm que prestar serviço, eles são subordinados, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Não compensa se contratar empregado com CNPJ. E pode acontecer de, sei lá, a empresa começar a tomar tanto processo, como a gente fala, perder tantas ações que vai se tornar inviável, porque ela vai ter que pagar e desembolsar um dinheiro muito grande perante a Justiça do Trabalho. E existem casos também, como eu trabalhei do lado de lá do balcão, conheço os juízes. O juiz começa a ter muita ação da mesma empresa, ela se torna o que a gente chama quanto mais. Ela se torna uma coisa que vai toda vez. O que vai acontecer? A empresa já conhecida do juiz, ele vai só dar uma olhada por cima no processo e vai remeter a mesma sentença. Ou seja, elas vão perder inúmeras vezes, e quando a empresa acordar,
ela vai perceber, mas será que valeu a pena? Outra coisa que eu sempre falo, recorrer. Sim, nós temos o duplo grau de jurisdição. Você pode recorrer de uma sentença de um juiz de primeiro grau. Tá, compensa? Porque muitas vezes eu já vi casos, já presenciei casos de empresa recorrer até Brasília e ela recolher de depósito por saldo na Justiça do Trabalho, ela recolheu 30 mil. O débito do empregado era 15. Ela recorreu só por causa para poder manter a empáfia dela e se achar melhor que o outro. Só que ela está gastando um dinheiro, gente, superior. Ela recorreu só para a posição dela e ela gastou muito mais. O que aconteceu? O processo voltou de Brasília e o valor foi liberado integral para o empregado. E ela não tinha como recorrer mais. Então existem casos que eu acho que não deve vigorar no direito. Eu acho que a melhor coisa chama-se bom senso. Queria dizer uma última coisa que é o seguinte, a justiça brasileira, nós usamos a justiça que existe o chamado duplo grau de jurisdição. Qual é a desvantagem aqui? Eu acredito, na minha visão como advogado, muito recurso. Então você recorre para Brasília, o cara entra aqui, por exemplo, em São Paulo, ele recorre para o tribunal, depois ele recorre para Brasília, depois ele recorre, em alguns casos cíveis, para o STJ, para o STF. Você deveria ser como países mais desenvolvidos, ter duas instâncias. Eu perdi aqui, eu vou para uma segunda instância e lá eu tenho o direito de ser revisto o que aconteceu comigo. Eu posso perder ou ganhar.